Boa noite, queridos, mais uma vez. Graça e paz a todos, amém? Então abra a Bíblia ou acompanhe com a gente no telão, Mateus 16. Nós estamos falando sobre a série Fundamentos e nós falamos sobre Cristo, nós falamos sobre a igreja, nós vamos falar sobre a cruz e depois, se o Senhor permitir, nós vamos falar sobre o reino. E tudo isso, todos esses fundamentos, essas revelações, está contido nesse texto de Mateus 16, a partir do versículo 13. Então a palavra do Senhor fala assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Verso 21. Desde esse tempo, desse ocorrido, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto, e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, e isso de modo nenhum lhe irá acontecer. Mas Jesus, voltando-se a ele, disse: Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhe digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Aleluia. Continua glorificando o teu nome, Jesus, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Estou aqui com o nosso tangedor também, João, seu amigo querido que está aqui, vai ajudar eu a pregar, junto com o Xandinho, que está no mídia ali, vai ajudar a gente nessa ministração, nessa exposição do texto. Então, irmãos, nesse texto que nós lemos, fica a lição de casa já para a gente depois ler 1, 2, 3, 4 vezes, até que essas revelações ela mudem, transformem a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar Cristo, de enxergar a igreja, de enxergar a cruz e de enxergar o reino. E certa vez Jesus, passando em Cesareia de Filipe, era intencional esse lugar, nós já falamos, porque Cesareia era uma assembleia, era um lugar de decisões, era, no sentido da palavra, era como se fosse uma igreja. E Jesus, ele vem trazer essa revelação, não à multidão que o seguia, mas agora aos seus discípulos. E quase no final da jornada do seu ministério, da metade para o final do seu ministério, ele para com seus discípulos para alinhar alguns pontos, para alinhar algumas revelações, para alinhar alguns fundamentos. E ele começa falando sobre a sua própria pessoa. E ele pergunta para os discípulos: quem os outros dizem ser o Filho do Homem? E aí eles falam, uns falam que é João Batista, uns falam que é Elias, alguns dos profetas. Mas vocês, meus discípulos, quem vocês dizem? E Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma frase que para nós é um pouco, até mesmo simples demais. Mas essa revelação no tempo de Jesus era algo extraordinário. Porque Pedro estava falando para Jesus, declarando em meio aos discípulos: Senhor, tu és aquele a quem nós esperamos. Tu é aqueles que todos os profetas, toda a Bíblia falava.
Tu és o Messias, o prometido. Tu és o que vai resolver o nosso problema do pecado, da justiça e do juízo. Tu és o que vai trazer paz e transformação para nós. Então, o que nós aprendemos nesse primeiro fundamento, que é o principal fundamento sobre todas as coisas, dessa revelação do Cristo, é que o não conhecimento do Cristo das Escrituras, o não conhecimento do verdadeiro Cristo, faz de nós criarmos vários deuses. O que os outros diziam, ele deve ser Jeremias, deve ser João Batista, deve ser um dos apóstolos. O não conhecimento do Cristo faz a gente criar o nosso próprio Deus, irmão, o nosso próprio Cristo, e muitas das vezes conforme a nossa necessidade. Nós criamos um Cristo, não os das Escrituras, mas um Cristo conforme a maneira a qual nós enxergamos. Por isso em João 7, Jesus ele vai dizer no último dia da festa, ele se levanta e ele diz, aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, não é do nosso jeito, irmãos. Só há um jeito de conhecer o Senhor, através das Escrituras. Pelo Espírito, pela comunhão, mas através das Escrituras. E Jesus ele diz em alta voz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior fluirá vida. Mas de quem? Daquele que sabe, aquele que conhece o Cristo da própria Escritura. Com a revelação do Cristo, nós temos a revelação da igreja. Quando Pedro ele se levanta e se posiciona, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus ele volta para ele, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não fosse carne ou sangue que revelou, mas foi meu próprio Pai que está nos céus. E vou chamar você de Pedro, uma pequena pedra. Daí ele fala assim, e sobre a rocha, que é essa revelação que você está dizendo, Deus ser o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Quem edifica a igreja é o próprio Cristo, irmãos. E Ele continua fazendo isso. E hoje é mais um passo que nós damos para essa edificação. Então quando nós conhecemos Cristo, nós temos a revelação do Cristo, nós temos a revelação de quem nós somos. A igreja do Cristo. A qual Cristo com sua missão, na metáfora da noiva, do marido, do noivo e da noiva, Cristo como noivo, ele tem uma missão. E a noiva, a igreja, ela está em submissão com o Cristo. Nessa edificação. Efésios 5 vai falar bastante sobre isso, quando fala sobre o mistério do marido e da esposa de Cristo e a sua igreja. Então nós entendemos que a revelação do Cristo traz a revelação da igreja, traz a revelação de quem nós somos, co-participantes da obra da missão do Cristo. Entendemos... Na semana passada o pastor Fê falando sobre a igreja, e ele falou sobre a adoração e sobre a idolatria. E como nós falamos aqui, a não compreensão do Cristo faz nos tornar-nos idólatras, irmãos. Às vezes mesmo numa igreja evangélica, às vezes mesmo num ritual religioso, nós podemos ser idólatras. Nós podemos ter Deus como um ídolo e não como um Senhor. E não como o Deus, Pai de Jesus Cristo. E não como Deus das Escrituras. Quando eu torno o próprio Deus um ídolo, quando eu o busco para satisfazer o meu próprio desejo. Porque idolatria, antes de a gente se adorar uma imagem, a idolatria é quando eu busco um ser superior para satisfazer a minha vontade. Todos que vão buscar um ídolo, vão buscar uma imagem, todas as vezes eles estão por trás, um desejo, algo que eles querem para que eles sejam contemplados, para que eles recebam algo. Por isso eles se curvam diante de imagens, diante de escultura ou diante de outras coisas. Como o pastor Fê disse, a imagem, a escultura é o ápice da idolatria. Mas a idolatria ela começa quando nós buscamos a Deus, até mesmo, para satisfazer o nosso próprio desejo. E não para adorá-lo por aquilo que Ele é. Deus ele busca verdadeiros adoradores. Jesus vai ensinar isso para a mulher samaritana, para aquela prostituta. Ele busca verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, o conhecendo. Jesus ele explica isso para a samaritana. Os judeus adoram quem conhece, vocês adoram quem vocês conhecem. Nós precisamos adorar a Deus. O nosso culto, as nossas canções, tudo que nós fazemos precisa trazer essa realidade, irmãos, do Deus ao qual
estamos conhecendo. Por isso que a música, né, foi combinado, mas a música que o Lucas ministrou junto com o time do louvor, falando a glória de Deus, ela é se esconder, mas a nossa glória é conhecer o Senhor. A vida eterna, um montão de tempo, um montão de vida, não, a vida eterna é conhecer o Senhor. É tão magnífico isso, amados. Conhecer o Senhor é tão poderoso que transforma a nossa vida. Transformou a vida de Pedro, transformou a vida dos discípulos e pode nos transformar dia após dia, à medida que nós nos colocamos à disposição para o conhecê-lo, irmãos. Conhecer não é ir no culto, conhecer não é participar de uma igreja, não é participar do ministério, mas conhecer é buscá-lo. Como diz Jeremias, buscar-me-eis e me encontrareis. Quando? Quando somente me buscares? Não, mas quando me buscares de todo o nosso coração. Há uma sentença, irmãos, e a palavra é enfática. Nós precisamos buscar o Senhor com todo o nosso coração. Amém, irmãos? Amém? Então, como nós podemos conseguir viver essa vida de adoração, essa vida de verdade, sem ser um adorador, não sei se eu posso nem dizer isso, mas um adorador idólatra, sem a gente buscar o Senhor com os nossos próprios interesses? Como nós fazemos isso? Através da cruz, irmão. E aí Jesus, ele continua a revelação falando assim, ele fala sobre a revelação do Cristo, ele fala sobre a revelação da igreja, e agora ele entra falando sobre a cruz. Esse versículo é a primeira vez que Jesus está mencionando a sua morte por seus discípulos. E é tão impactante que Jesus, ele começa a falar para os discípulos assim, ó. Ele começa a falar assim, ó, desde esse tempo, a partir desse momento, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Ele sofresse muitas coisas das mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. E o quê? Que ele fosse morto, irmão. O Jesus que eles estavam esperando, o Messias que eles estavam esperando, que ia resolver o problema deles, irmãos. Tá com doença? Jesus curava. O mar estava revolto, ele orava, parava. Estava com fome, ele multiplicava pão. E agora o Messias vai ser morto. Porém, não para a declaração de Jesus, a revelação de Jesus. Não é que ele somente fosse morto, mas continua. No terceiro dia ele haveria de ressuscitar, irmão. Só que Pedro, como a maioria de nós, tão afoito, quando ouviu falar da morte, ouviu, né? Aqui ele não está falando de cruz, literalmente. Depois mais para frente ele já começa a falar. Mas Pedro, como talvez um de nós, já afoito, fala assim, não, Senhor, não pode acontecer isso. Pelo amor de você mesmo. Pelo amor de Jesus, pelo amor do Cristo, você mesmo. Não pode acontecer isso com você. E aquele que agora há pouco foi tido como, tu és Pedro, tu és a pedra, um pedaço de mim. Aquele que foi elogiado agora há pouco, agora é chamado de Satanás, irmãos. Afasta de mim, Satanás. Por quê? Aí ele fala assim, ó, porque você está cogitando as coisas de homens e não as coisas de Deus. Sabe o que é poderoso? Pedro não estava cogitando das coisas do diabo para ser chamado de Satanás. Pedro não estava fazendo as coisas contra Deus. Pedro simplesmente estava cogitando coisas de homens, o tornando idólatra, porque ele estava buscando seus próprios interesses. Ele não queria o Cristo da Bíblia, o Cristo da revelação, mas ele queria o Cristo resolver esse problema dele com Roma. Mas quando ele cogita das coisas dos homens, ele é chamado de Satanás. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração, irmãos. Nós precisamos entender. E aí ele fala assim, não permite, Senhor, ele fala, sai da minha frente, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Não está comparando o diabo, Deus, Satanás e Deus, mas as coisas de homens e as coisas de Deus. A adoração e a idolatria. E depois, no versículo 24, que vai ser num outro momento, Jesus, a partir desse momento, até então ele fala agora da sua morte e da sua cruz. Só que daí ele continua falando agora da morte dos discípulos. Ele fala assim, ó, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe uma coisa maravilhosa aqui, irmãos? Que ainda não tinha acontecido o ato da cruz, como nós sabemos. E sabe o que eles estavam falando para os discípulos? Os discípulos estavam meio, imagine, perdidão. Eu vou morrer e tal, não estavam de cruz, nada. Aí ele fala assim, ó, mas vocês devem pegar a cruz de vocês e me seguir. Para nós é tudo completo, viu não? Mas eles não tinham ainda a cruz do Cristo. Como assim eu pegar minha cruz? E aí eles tinham a imagem que a cruz era algo uma morte, né, de tortura.
era o pior dos crimes, a pior da sentença. É tão poderoso, se você olhar na história, que a própria Roma, que ela foi considerada uma dos impérios mais cruéis, a própria Roma chegou um momento e eles mesmos aboliram a crucificação, por ser uma morte tão horrível e tão poderosa. A própria Roma aboliu depois na história a morte por crucificação. Então Jesus, ele traz, na revelação da cruz, nós precisamos ver em dois sentidos. Primeiro, a cruz de Cristo. Por isso que eu falei para o pastor Fê, Fê, não dá para a gente falar em 2 vezes só. A outra vez nós falamos umas 8 vezes. Falei, dessa vez eu tenho que falar pelo menos, né, eu e você, a gente fala da cruz do Cristo, e depois a gente fala mais 2 vezes na cruz, sobre a cruz nossa. Então, segura o coração aí, que hoje nós vamos falar da cruz do Cristo. Faz um ufa aí, ufa. Mas depois tem a nossa cruz, irmão. Mas, amado, como o pastor Fê disse, se a gente olhar pelo Espírito, nós vamos entender que a cruz, ela é propósito, irmão. A cruz de Cristo não foi a desgraça dele, mas foi o seu propósito. Jesus disse, para isso que eu vim. Oh. Sabe o que é interessante? Não crucificar Jesus. Como assim, pastor? Ele se entregou, irmãos. Não humilhar Jesus. Ele se humilhou. As autoridades veem, Jesus, fala alguma coisa, você não sabe que eu tenho poder. Você não tem poder. Se meu pai não tivesse dado poder para você, você não tinha poder. As autoridades, mas fale, se defenda. Jesus sabia que era para aquele momento que ele tinha. Espírito Santo de Deus. Como nós vamos viver? Através da cruz. Reconhecendo a cruz de Cristo e reconhecendo a nossa cruz. Eu fiz uma analogia assim bem simplesinha para a gente entender, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas assim, ó, para a gente entender um pouco o plano de Deus, após o quem, vem o que, após o que, o como, e após o como, o para quê. Parece confuso, mas vai ficar fácil. Quem? O Cristo. O que? Edificando a sua igreja. Como? Através da cruz. Para quê? Para estabelecer o seu reino. O fundamento da cruz vai trazer para nós quem, o que, como e para quê. Quem? Cristo. O que? Edificando a sua igreja. Como? Através da cruz. Para quê? Para Ele estabelecer o seu reino. Então toda vez que você lê essa passagem, você vai lembrar do quem, que, como e para quê. E você vai entender e buscar essas verdades e essa revelação do Cristo. Mas, quando nós falamos de cruz, irmãos, não é necessariamente, parece ritual, né? Quando o Fê tira, eu tenho que tirar também, mas calor, deu calor. Tem o Beni rim e tem o só rim. O dor no rim, né, velho? Brincadeira da parte, irmãos. Só para dar risada. Irmãos, não é... Nós falamos sobre cruz, mas nós não queremos dar ênfase aqui na cruz, no objeto cruz e tudo mais. Nós precisamos entender que, quando nós falamos de cruz, nós precisamos entender sobre a mensagem da cruz. Então, vamos abrir juntos sobre a mensagem da cruz em 1 Coríntios. Estamos juntos, irmãos? 1 Coríntios 1. A partir do versículo 23. Nós vamos ler até o 25, tá? Eu não sei o título da sua Bíblia aí, da versão que você tem, mas a minha está como a mensagem da cruz. O apóstolo Paulo falando sobre isso, 1 Coríntios 1, do versículo 18 ao versículo 25. Ele fala assim, ó: certamente a palavra da cruz, a mensagem da cruz, ela é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Paulo é muito ousado, irmãos. Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria do mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais
e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo e esse crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tem chamados aqui? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então nós não damos ênfase à cruz. Eu não quero entrar aqui certo, errado, fazer a cruz, ter a cruz como símbolo e tudo mais, não é o momento. Mas o que eu quero dar ênfase aqui, diante dessas revelações que Cristo está dando para os seus discípulos, é sobre essa mensagem da cruz. Sobre essa mensagem da cruz, que ela é uma loucura, irmãos. E ela nos ofende. E ela precisa nos ofender. Porque através da mensagem da cruz, nós somos transformados, irmãos. Sabe o que tem acontecido na nossa geração? Temos diminuído o evangelho. Como? Tirando a cruz. Tendo Jesus, tendo o reino, tá legal. Mas o centro do evangelho, o centro da mensagem do evangelho, está a cruz de Cristo. Está a nossa cruz. Ofensa para nós. Tem que mexer dentro de nós. O que é a mensagem da cruz? O próprio Deus sacrificou o seu Filho unigênito, como nós dizemos aqui, em nosso lugar. O que aconteceu naquela cruz, irmão? Foi uma substituição. Jesus, Ele é o nosso Senhor, amém? Ele é o nosso Rei. Quem mais pode dar adjetivo para Jesus aí, ó? Ajuda, pastor. Ele é amigo, Salvador, Pai, Príncipe da Paz. Já foi para Isaías agora, conselheiro. Mas nós podemos dar um monte de adjetivos para Jesus. Mas nós precisamos entender um adjetivo. Ele também foi o nosso substituto, irmãos. Porque aquela cruz, irmãos, era para nós. Era por causa dos nossos pecados. E Jesus, Ele não simplesmente, nós sabemos o plano de Deus, a mensagem do Evangelho. Não, Deus simplesmente não esqueceu do pecado. Mas Deus, Ele resolveu o problema do pecado. E qual que era o salário do pecado? E o que aconteceu para Deus resolver o problema do pecado? Morte. De quem? De Jesus. Eu e você salvo, Cristo foi o alvo de Deus. Naquela cruz, irmãos, Jesus assumiu o nosso pecado. E isso precisa estar, em nossos corações. Se nós vivermos essa realidade e esse entendimento, a nossa vida como cristão, ela não é a mesma, irmãos. Se nós compreendermos e buscarmos essa verdade da crucificação de Cristo, essa morte tão cruel, nós vamos falar o porquê dessa morte tão cruel, nós vamos falar algumas coisas, mas isso a gente não consegue viver da mesma maneira. A gente não consegue ser um cristão, sabe, nominal, só de nome, irmãos. Sabe o que acontece? O problema da minha geração, da nossa geração, eu fui evangelista por um bom tempo, irmãos. Estava na sede da quadrangular, meu amigo Mateus Borba, Alessandro Borba, alguns irmãos conhecem, essa família aí, sabe, nasceu no coração de Deus com o propósito de evangelismo. Nós fizemos evangelismo na rua, nós demos treinamento de evangelismo, nós já fizemos isso. Quando eu estava na quadrangular do Taquaral também, eu trabalhei bastante com evangelismo de drogado, de prostituta. Já fizemos umas coisas que, dentro dos testemunhos, você vai contar aqui, tem umas coisas até que, sabe, hoje eu não sei se eu faria de novo. De entrar, de cuidar, de pôr gente para dentro da casa, não. Nós tínhamos um lugar lá no Secap que era a casa da avó, nosso amigo falecido Tiago. Nath está aqui para confirmar isso. E a avó dele, ela trabalhava à noite, ela olhava uma outra senhora. E nós ficávamos tudo dormindo na casa dela. E a gente evangelizava as pessoas na rua, Mick, e nós trazia para a casa da avó. E aí, ao invés dela ficar brava com nós, ela falava, amém, que Deus use minha casa. Só que nós levávamos noia, nós levávamos carro, irmãos. Tinha gente que estava nesse meio e falava, o que vocês estão fazendo? Aí nós tudo cheio de Deus, aquela emoção, nós estamos pregando o evangelho, nós estamos falando do amor de Deus, pode não acontecer, não vai acontecer nada com nós, porque Deus está conosco, totalmente imprudente, mas pela graça do Senhor, permanecemos aqui. Cada testemunho que você começar a contar aqui, daí a gente acaba, Mas sabe qual que é o problema da nossa geração, dos evangelistas da nossa geração? É porque nós pregamos um Deus que ama. Eu fiz muito isso. Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer transformar a sua história. Que coisa linda, irmão. Quem não quer esse Jesus? Só que nós pregávamos parte do Evangelho. Porque o tema central do Evangelho é a cruz.
a mensagem nossa evangelística, nós vamos dizer, irmãos, Jesus te ama, Jesus quer mudar essa história. Sabe por quê? Porque, irmão, você não presta. Fala, pastor, não vai ganhar ninguém. Meu irmão, sabe o que acontece? Aquela cruz era para você, desgraçado. E você precisa de Jesus para você ter graça, daí você não vai ser mais desgraçado. Que até a palavra desgraçada ela vem disso. Sabe? Mas o que acontece? Aí não evangeliza o irmão. Aí o cara vem na igreja, pá, e tal. Só que o cara não ouve falar da cruz. Ele não ouve falar dos seus pecados. Ele não ouve falar sobre essa centralidade. Que para nós termos essa vida maravilhosa que nós temos aqui, irmãos, foi necessário Jesus morrer na cruz. Tenho ensinado minha família, meus filhos, quando nós sentamos na mesa e nós oramos para comer. E dentro da possibilidade, de vez em quando a gente falha, a gente acaba fazendo, mas a maioria das vezes eu olho e eu falo para o Luca, vamos orar, sabe por quê? Porque só porque Jesus morreu é que a gente pode ter esse momento de comunhão. A gente está aqui num lugar legal, né? Ouvindo uma palavra, em comunhão, em diversas comunidades. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus assumiu o seu lugar, irmão. Família de Deus, lindo, a nossa mesa cura e tal. Mas sabe por que isso? Porque Jesus morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. A graça, ela não é de graça, irmãos. Teve um preço, Jesus. Jesus precisou morrer. Cristo foi o alvo para que nós pudéssemos ser salvos. Nós vamos falar um pouquinho, já adiantando. Deus, Ele satisfez a sua ira, irmãos. O pecado causou ira em Deus e Deus, Ele ia, diante da sua ira, Ele ia derramar a sua ira sobre a humanidade. Só que nós não ia aguentar, irmãos. Aí sabe o que aconteceu? Ele derramou a sua ira sobre Jesus. Irmão, nos ofende. Irmãos, se a gente não estiver em Cristo e pelo Espírito, soa loucura, soa heresia. Mas nós precisamos da cruz. Nós precisamos dessa mensagem. A mensagem completa do Evangelho está na obra de Cristo, na sua encarnação, na sua crucificação e na sua ressurreição. Se tirar isso da mensagem, é muito perigoso nós estarmos pregando um outro Evangelho. E sabe o que o apóstolo Paulo diz para os nossos queridos irmãos de Gálatas? O que significa ser outro Evangelho? Anátema, maldito. Porque pode vir um anjo do céu, ou um de nós, pregar um Evangelho, ou diminuir o Evangelho, que esse seja anátema, que esse seja amaldiçoado. É forte, irmãos. Mas não é para nós, para nos mexer, é para nos ofender, mas porque ela nos ofende, mas ela nos posiciona. Nesse evangelismo tem um amigo nosso que ele fala assim: estão oferecendo uma cruz ortopédica para um Jesus genérico. O que é isso, uma cruz ortopédica? Que ela se encaixa em qualquer um. Para um Jesus genérico, que dá faz o mesmo efeito. Não é original, mas faz o mesmo efeito. Mas a mensagem da cruz, ela é sobre o Jesus, o Filho de Deus, irmãos, e sobre a sua cruz, irmãos. É legal, eu gosto de pensar que quando libertam Barrabás, nós ficamos horrorizados quando nós assistimos o filme, quando nós assistimos Paixão de Cristo. Mas Barrabás está representando eu e você, irmão. A cruz que era Barrabás é a representação da minha cruz e da sua cruz. Quando Barrabás saiu, é como se nós tivéssemos saído daquele lugar. E Cristo assumiu o nosso lugar, irmãos. Em nome de Jesus. É importante a gente entender que a cruz, ela é consumada na nova aliança, porém ela estava escrita por meio de Deus sobre toda a eternidade. 1 Pedro 18, 21, Apocalipse 13, 8 e Atos 2, 23. Vamos ler um desses. Apocalipse 13, 8, por favor. Estamos juntos, irmãos? O que eu quero dizer com isso? Tem outros versículos, mas vamos lá. E ela será adorada, está falando sobre a besta aqui, irmãos. A besta que subiu do mar. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Não sei, dá para mudar a versão aí rapidinho ou não? Consegue? Põe a versão, pode ser a revista atualizada, corrigida, que aqui ele muda uma frase e dá um outro sentido. Mas tá certo, irmão, só para dar ênfase naquilo que eu estou falando. Aí, adorarão que habitam sobre a terra aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro.
Está falando sobre o cordeiro. O que aconteceu com o cordeiro? Ele foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, tem até alguns pastores que ele usa esse exemplo, né? Quando Deus disse, haja luz, ele já havia dito, haja cruz. Ou seja, a cruz, o evangelho, já é desde a consumação, desde a fundação do mundo. Já estava preparado, o plano de Deus já estava preparado. Foi consumado no Novo Testamento, mas ele estava já preparado no coração de Deus. Aí 1 Pedro vai falar também, em Atos 2, quando Pedro vai pregar para os irmãos. Mas uma frase de Hernanes Dias Lopes, ele fala assim, ó, o Calvário não foi um acidente, mas foi uma agenda, um decreto de Deus, irmãos. O Calvário não foi um acidente, só ele pode falar assim, né? O Calvário não foi um acidente, mas o Calvário foi uma agenda, ou seja, já estava escrito nos planos de Deus. A cruz, como nós lemos, era um escândalo para os judeus e uma loucura para os gentios. Por quê? Para o próprio povo de Deus era um escândalo. Por quê? Porque a cruz era maldição, irmãos. Jamais, no entendimento religioso, o Messias podia vir e ser crucificado. Então é um escândalo. Eles rasgavam as suas vestes, eles sabe, por isso que eles gritam, né, a hora que Jesus estava lá, ele falava, salve a si mesmo. Mas eles não entenderam, os próprios profetas, Isaías que já falava sobre o sofrimento de Jesus, e os outros profetas e tudo mais. Mas vamos entender que para os próprios judeus, a palavra da cruz, ela é escândalo. E para os gregos, ela é loucura. Para os gentios ela é loucura. Por quê? Porque os gregos e gentios buscam a sabedoria humana. E como nós lemos aqui, para eles, a sabedoria de Deus, ela é loucura. E essa mensagem, como nós falamos, ela é ofensiva. Por que ela é ofensiva? Porque ela expõe a miséria do homem e sua incapacidade de salvar a si mesmo. Efésios 2:1 vai falar, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E a partir da mensagem da cruz, ela causa duas reações em nós, na humanidade. Primeira reação, arrependimento e salvação. Segunda reação, escândalo e perdição. Através da mensagem da cruz, há aqueles que são aproximados em arrependimento e salvação, mas há também aqueles que se tornam escândalo e perdição. E dentro dessa mensagem da cruz, irmãos, nós encontramos alguns paradoxos. E o que é paradoxo? Só para a gente entender. É aparente falta de nexo ou de lógica. Uma aparente contradição. O que quer dizer isso? Parece contraditório, mas não é, irmão. Faz todo sentido. E a mensagem da cruz, ela traz alguns paradoxos. Dentro de vários, nós destacamos alguns e eu gostaria de falar com você. Como nós lemos aqui em 1 Coríntios 1:23, ela é loucura e escândalo. Mas por outro lado, a palavra do Senhor nos diz que ela é sabedoria e poder de Deus. Se por um lado essa mensagem ela traz loucura e escândalo, para aqueles que creem, ela é sabedoria e poder de Deus. Os judeus acreditavam nas suas obras, loucura a cruz. Os gregos na sua sabedoria, escândalo. A mensagem da cruz aponta para o Cristo que sofreu a morte de um criminoso, mas que afeta o destino eterno do homem. Exatamente por isso, e pela ótica da sabedoria humana, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Essas pessoas entendem que a ideia de um Messias que morreu crucificado como um criminoso para prover salvação a alguém, ela é insana, ela é loucura. Para os salvos, a bendita mensagem da cruz é o poder e a sabedoria de Deus. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A loucura, o escândalo, ela é o poder de Deus para todos aquele que nele crê. A mensagem da cruz, ela tem o poder de ressuscitar o homem morto dos seus delitos e pecados e transportar o pecador da morte espiritual para a vida de comunhão com Deus, comunhão com o próximo e comunhão com a criação. O pecado afetou o nosso relacionamento, irmãos. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo e nosso relacionamento com a criação. A cruz de Cristo, ela vem resolver esse problema. Nós temos livre acesso a Deus pela cruz de Cristo. Nós temos comunhão com o nosso próximo. E nós temos relacionamento com a natureza. Isso Jesus ele faz demonstrando o reino através das suas curas, dos seus poderes e dos seus milagres. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, eu venho resolver o problema.
E da maneira que eu vou resolver o problema, demônio, vai embora. Paralítico, levanta e anda. Mar, aquieta-te. Morto, ressuscita. É paradoxal. Parece um engano, parece uma contradição, mas não é. A cruz, ela demonstra para nós amor e ódio do Deus Pai. Já parou para pensar, irmãos? A cruz é amor, top. Mas já parou para pensar que a cruz também ela representa o ódio de Deus? É fácil nós compreendermos como o amor de Deus, mas é difícil nós compreendermos o ódio de Deus Pai. Romanos 3, 23. Põe para mim, por favor, Xande. Romanos 3, 23. Estamos juntos, irmãos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5, 8. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda nós éramos pecadores. Ou seja, através de uma frase célebre do autor Tim Keller, ele fala assim, nós somos piores do que nós pensamos. Romanos 3, 23. Ou seja, nós estamos perdidos por causa dos nossos pecados. Você é ruim, você é pior do que você pensa, irmãos. Mas a notícia continua. Porém, você é mais amado do que você imagina. Romanos 8, 28. Por quê? Quando ainda estávamos mortos no nosso delito e no nosso pecado, Deus nos amou. Deus prova seu amor para conosco. Cara, quando eu comecei na igreja evangélica, um dos primeiros cultos que eu vi, essa mensagem tocou tão forte no meu coração e eu nunca mais esqueci ela. Romanos 8, 28. Romanos 5, 8. Que fala, Deus prova seu amor para conosco. Presta atenção, porque quando a gente lê rápido, por isso que a palavra de Deus ela tem que ser meditada e não lida. Deus prova seu amor para conosco, que Ele morreu por nós, Jesus morreu por nós. Não, Ele não deixou nós santos e agora morreu por nós. Mas quando a gente era pecador, a palavra de Deus vai falar quando a gente ainda era inimigo de Deus. Jesus morreu por nós quando estávamos nesse estado, irmãos. Então, é paradoxal porque ela mostra o amor de Deus, mas ela também demonstra a ira de Deus caindo sobre seu Filho, para que o pecado receba o seu salário, como nós dissemos, a fim daqueles que estiverem em Jesus, desfrutem desse amor. Então, Jesus, imagine a cena de Barrabás. Barrabás, ele sai, Deus mostrando o seu amor para Barrabás. Lembra que é eu e o seu irmão? Só para ficar mais legal. E aí, vem Jesus, e Deus derrama sua ira sobre Jesus. Isso precisa estar implícito, precisa estar, marcando a nossa vida e o nosso evangelho. Aquilo que nós aprendemos. A cruz ela mostra o amor de Deus Pai, mas ela mostra também a ira, o ódio de Deus. Deus nos livrou de quem, irmãos? Nós já falamos sobre isso, mas Deus nos livrou do pecado, do diabo, do inferno. De quem Deus nos livrou? De quem Deus nos livrou? Dele mesmo, irmãos. Deus ele nos livrou dele mesmo. Por quê? Porque nós íamos enfrentar a ira de Deus. Não é paradoxal, irmãos? Se não fosse bíblica, era loucura, era aí para internar tudo. Leva esse pastor para aqui, põe no soro aí, dá o remédio mais forte para ele. Se não fosse escritura, se não fosse evangelho, seria de fato uma loucura, irmãos. Deus nos livra dele mesmo. O mais absurdo paradoxal da cruz, de quem Deus nos salvou? Dele próprio. Deus desejou salvar a nós, dele mesmo, porque ele sabe o potencial que ele tem para destruir. A palavra de Deus vai dizer, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, Jesus ele nos livra dele mesmo. O escândalo maior ainda, e paradoxal, desse amor de Deus, desse ódio de Deus, que ele esmagou Jesus, que ele matou Jesus, e ele se agradou disso, irmão. Olha o Deus das Escrituras, que talvez não conhece. Isaías 53, 10. Deus agradou em moê-lo, Jesus. Porque a gente lê, é lindo, é romântico. Mas se a gente parar para pensar que Deus fez tudo isso com Jesus, e depois ele disse que ele se agradou, irmãos. Que Deus é esse? Mas o seu plano haveria de ser consumido. Um filho é morto, o unigênito, para se tornar primogênito de muitos irmãos. Ele não faz com pesar.
Mas a palavra do Senhor vai ser que agradou morrer o seu filho. Agora, nossa vida está escondida em Cristo, Colossenses 3:3. Se tornando alvo, Cristo se tornando alvo para que eu e você fosse salvo. E por que uma morte tão cruel? Bem rápido. Jesus não podia simplesmente morrer. Não podia dar uma doença em Jesus. Não podia, sei lá, dar um ataque cardíaco em Jesus. Por que essa morte tão cruel? Já parou para pensar? No encontro nas casas nós estávamos comentando sobre isso. Nós até indicamos um livro, que eu não vou lembrar o nome, que o pastor já está velho, que a Fran colocou aqui sobre o... Você lembra o nome do livro? É o livro A Morte de Jesus através de um médico, de um cirurgião médico. E ele vai explicar passo a passo do que Jesus sofreu diante da medicina. Nós também falamos sobre um filme que é... Karina, ajuda aí, eu lembro, Renato? Em Defesa de Cristo, eu acho. Assista esse filme, é poderoso, irmão. Um cara ateu, e é fatos verídicos, um cara ateu, a sua esposa começa na igreja, ele fica revoltado, e ele é um repórter, um escritor muito poderoso, isso é verdade. E aí ele vai buscar informações para provar as mentiras, para tornar Cristo, né, um mentiroso e as verdades, só que ele não consegue, pastor Dani. E sabe o que acontece no final? Ele se converte. Ele abre uma igreja e vira um dos maiores pregadores dos Estados Unidos. Eu não lembro o nome dele aqui. Procure, em defesa. Tem filme, tem livro, escreveu vários livros. Os irmãos que já leu. Em defesa de Cristo. Por que uma morte tão cruel, irmãos? Foi para mostrar, irmãos, o que aconteceu quando o homem pecou, irmãos. Como que é a nossa vida sem Deus, irmãos. O que nós causamos por causa do nosso pecado. Então, estourou meu tempo aqui, mas falando sobre ainda o paradoxo, justificado, nós fomos justificados, mas Cristo, ele foi culpado, irmãos. Imagina, nós vamos ver depois aqui, deixa eu daqui a pouco. Nós fomos justificados. Justificação é o ato pelo qual Deus declara justa uma pessoa que coloca a fé em Jesus Cristo. Ou seja, nós estávamos com o escrito da dívida, nós estávamos condenados, nós íamos receber a nossa sentença. De repente, ei, pode sair, vocês estão livres. Como assim? Outra pessoa assumiu o seu lugar. O apóstolo Paulo vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que pode ainda um morrer por um justo. Seria algo poderoso, mas morrer por um injusto? Morrer, né, por um povo que, ainda sabendo tudo isso, nós continuamos errando e pecando, irmãos. Se não é a graça de Deus, irmãos, sobre nós. Justificados, mas Cristo foi culpado. Jesus se tornou inimigo de Deus, para que pudesse se tornar amigo de Deus. Sabe o que a palavra de Deus vai falar? Que nós, quando estávamos no pecado, nós éramos inimigo de Deus. Então sabe que Jesus se torna um inimigo de Deus. Sabe por quê? Para que eu e você pudesse ser amigo de Deus. Irmãos, é forte demais isso, irmãos. O propósito principal da cruz é resgatar e reconciliar o homem com Deus, com o próximo, com a criação. Nós já falamos sobre isso. Para resolver o conflito de Gênesis 3. O efeito primário da queda é conflito. O homem já começa a culpar a mulher, já começa aquela treta, já se afasta de Deus, culpa Deus e começa aquela confusão. Mas o efeito primário da cruz é a paz, irmãos. Para resolver o nosso conflito e trazer-nos a reconciliação, Jesus entrou subjetivamente, não objetivamente, subjetivamente em conflito com o Pai. Isso está nas suas palavras. Deus meu, por que me desamparaste? Em Mateus 27, 46. Para sermos filhos, vou continuar aqui para nós entender. Para sermos filhos, Jesus ele se tornou órfão. Mediante essa palavra, Deus meu, por que me desamparaste? Se você analisar a vida de Jesus, a todo momento ele está ensinando que Deus é o Pai. Quando vocês orarem, Pai nosso que estás nos céus. Eu só faço o que meu Pai manda. Nós precisamos, seguir o Pai. E detalhe, que por ele chamar Deus de Pai, João 5, se eu não me engano, vai dizer que por causa disso queriam matar Jesus. Porque era uma blasfêmia se chamar Deus de Pai. Por isso que era Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Senhor Todo-Poderoso. Mas chamar de Pai, porque se chamar de Pai quer dizer que você é filho. E se você é filho, você tem o mesmo DNA, você é imagem e semelhança. Mas Jesus vem falar assim, através da minha obra, nós somos uma família. E vocês podem chamar Deus de Pai. Então quando vocês orar, não precisa Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se quiser pode. Mas o mais maravilhoso é você dizer papai. Abba, Pai. E sabe como podemos isso? Pelo Espírito. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos.
para sermos filhos de Deus, precisamos acreditar na obra redentora de Jesus. Todo mundo é filho de Deus, mentira. Filho de Deus é aquele que crê e se entrega a essa obra. Todo mundo não é filho de Deus. Não é universalismo. Filho de Deus é aquele que crê nessa obra e que assume essa posição. Todas as vezes Jesus está chamando Deus de Pai. Em certo momento na cruz do Calvário, irmão, quando Paul Washer falou isso. Aí naquele momento, naquela cruz, Jesus está lá e ele não enxerga mais o Pai. O pecado da humanidade sobre Jesus. E ele olha para cima e ele não consegue chamar Deus de Pai. E ele se torna órfão. E sabe o que ele diz? Deus meu, por que me desamparaste? O maior momento mais trágico da história não é os cravos, não é o espinho, não é os açoites, mas é o Filho de Deus ser separado do Pai. Quando Jesus está chorando no Gólgota, ele não está chorando por causa da tortura, por causa do medo, senão seria incoerente. Porque depois, os seus discípulos, porque depois a história vai contar que o povo de Deus era jogado nas arenas, comido por leões, eram acedidos como tochas humanas, e muitos deles, como John Knox e como outros irmãos, fazia isso cantando, glorificando, como tochas acesas, glorificando o Senhor, adorando ao Senhor. Quando John Knox foi sentenciado à morte, ele falou, até que enfim, vou me encontrar com o meu Deus. E Jesus, o Filho de Deus, aí ele ia ficar desesperado, ele ia chorar sangue, porque ele ia ter essa morte? Não, irmãos. É porque um certo momento da história, o único momento da história, ele ia ser separado do seu Pai. Nós não entendemos isso, irmão. Nós ficamos longe de Deus por muito tempo, porque nós não entendemos o que isso quer dizer. Jesus entendia. E ele entrou em agonia na cruz, porque ele ia ser separado do seu Pai. Que o Espírito Santo venha trazer essa realidade para nós. Não é sobre um culto, não é sobre um lugar, não é sobre umas músicas, não é sobre uma pregação, mas é ser separado do Pai. O Filho nunca foi separado do Pai, ele estava na criação. Façamos, ele estava junto. Mas em certo momento, para nos salvar, para nos resgatar, para nos tornar filhos, ele se tornou órfão. E numa ilustração que pode ser loucura para você, é como se Deus estivesse olhando para Cristo e ele vira a costa para Cristo, para aceitar eu e você como filhos adotivos, irmãos. No momento daquela cruz, no momento da agonia, Pai, ou melhor, Deus meu, Deus como vira a costa, porque o pecado da humanidade estava caindo sobre Jesus, e Deus estava adotando eu e você como filho, irmãos. Então, para nós sermos filhos de Deus, amado, Jesus precisou morrer. O Deus que se tornou servo. Irmãos, Filipenses vai falar sobre isso. Ele sendo Deus, ele não teve usurpação por ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. Diferente de Adão no Éden, que queria ser como Deus, Jesus, que era Deus, quis ser servo para assumir o nosso lugar. O Deus que se tornou servo. Em toda religião, irmão, humana, o Deus pede sacrifício para os seus súditos. O cristianismo é a única religião em que o próprio Deus se tornou sacrifício pelos seus súditos. Aí qualquer religião aí, os deuses com D minúsculo pedem sacrifício. E quando eu oferecer sacrifício, eu quero obediência. Por quê? Porque Jesus fez isso, porque nós precisávamos também, mas não foi porque nós precisávamos, porque o centro não é nós. Fez isso porque Ele quis, porque Ele nos ama, irmão. A salvação é um presente e não uma recompensa. Não é por aquilo que nós fazemos, mas é porque Ele quis nos amar. Por isso que os discípulos não conseguem entender isso, eles falam o amor de Deus nos constrange. E Ele não consegue explicar. A mensagem é a boa notícia. E não é um conselho, Ele já fez isso por nós, irmãos. Nós só devemos aceitar. O que eu preciso fazer? Se entregar, irmãos. Não é sobre fazer, é sobre se entregar. Deus salvou quando nós éramos pecadores. Agradou a Deus moer Jesus Cristo. Deus não foi coagido por nada. Pelo seu poder, pela sua grandeza. Deus não precisa de nada, mas Ele quis nos amar. Nós só vamos talvez entender a eternidade. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós somos salvos porque nós precisamos. Não porque nós precisamos, embora precisamos,
mas somos salvos pela vontade soberana de Deus. Nós somos substituídos, irmãos. O nosso Senhor assumiu o nosso lugar. E isso nos ofende. A cruz, ela precisa nos ofender, porque ela mostra o nosso estado perdido no pecado. O pecado é a íntima intenção de substituirmos o senhorio de Deus, Criador, por nós mesmos, para o nosso próprio governo, nos tornando nós os nossos próprios deuses. Isso é idolatria, irmãos. Nós trocar o senhorio de Deus, o Criador, para satisfazer a nossa vontade, irmão. Isso é pecado, isso é idolatria. E é isso que a humanidade está tentando fazer. Todas as demais coisas são resultado desse pensamento. Desse pensamento que a serpente jogou para Eva lá no jardim. No dia que você comer, você será. E até hoje nós estamos querendo ser para nos tornar. Quando na verdade Jesus disse, nós somos em Cristo Jesus. Nós somos imagem, nós somos semelhança, nós somos filhos. Por nós mesmos? Não, mas pela obra da cruz. E para encerrar, eu queria, dentro desse método de substituição, a obra da substituição de Cristo, ela apresenta para nós diversos cenários. E eu queria falar sobre 4, tem mais na Bíblia, mas 4 cenários para isso aí ficar muito claro para nós quando nós pensamos sobre a cruz de Cristo. Aquele Calvário, ele se tornou alguns lugares. E tem alguns termos teológicos, não é sobre isso, mas que quando nós não entendemos, porque foge um pouco da nossa realidade. O povo da época tinha tudo para eles, era tudo fácil, tudo simples. As parábolas eram coisa cotidiana, era coisa do campo, a religião quando eles falavam, era sobre, né, as coisas que eles viviam. Quando Jesus vai ensinar a orar e fala sobre repetições, fala sobre os gentios, fala sobre, né, as religiões lá, o povo de lá sabia. E nós não sabemos de nada, e a gente lê, está tudo legal, e beleza, segue em frente, desde que eu receba a minha bênção. Nós estamos igual o povo na multiplicação. Deus deu pão, Deus deu peixe, beleza, estou satisfeito. Cadê Jesus? Acabou o pão, acabou o peixe. Mas aos discípulos foi revelado os mistérios do reino de Deus. Porque os discípulos, eles querem conhecer o Senhor. Então quando Jesus falava uma parábola, ele chegava lá e falava assim, havia um cara, semeador, e foi semear no campo. E ele jogou, parte da semente caiu no meio do caminho, partes caiu na terra rochosa, partes caiu entre os espinhos, partes caiu entre a terra boa. E aí ele fala, o que caiu no meio do caminho, as aves veio e comeu. O que caiu em solo rochoso, cresceu, mas não tinha raiz. O que caiu entre os espinhos, o espinho sufocou. Mas o que caiu em terra boa, irmãos, esse cresceu e produziu muitos frutos. Sabe o que Jesus fez? Foi embora. Nós temos a visão completa. Mas eles ouviram isso. Aí a galera, glória a Deus, aleluia. Mas o que tem a ver isso? Aí os discípulos chegam para Jesus, Mick. Senhor, explica-nos a parábola. Aí Jesus fala assim, a vocês foi dado de revelar os mistérios do reino. Aí Jesus fala, a semente é a palavra. O semeador, que ele está semeando a palavra. Parte caiu nisso. E muitas das vezes nós estamos que nem essa multidão, com o olho no pão, com o olho no peixe. E acabou, a gente quer mais. Quando na verdade o Senhor quer se revelar, como nós cantamos aqui, a glória dele, a vida dele, o mistério dele. Ele chamou a igreja para ser a sua noiva. O que é noiva? Submissa, estar na mesma missão. O noivo, ele tem uma missão. A igreja, ela tem uma submissão. A missão da igreja, ela está na missão do Cristo. Só que se nós não conhecermos o Cristo, nós não conhecemos a missão da igreja. Mas dentro dessa apresentação, eu queria falar 4 cenários que transformaram de uma forma ilustre o Calvário naquele momento e trazendo essa obra da substituição. Primeiro, propiciação. E várias das vezes nós vamos ver que houve propiciação na morte de Cristo. Quem já ouviu essa palavra? Quem já falou que é propício? Às vezes nem sabe porque nós estamos falando isso aí, né? Eu sou um deles, irmão, fica tranquilo. Mas o que é propiciação? Propiciação vai estar lá em Levítico, está lá na época da lei, quando está falando sobre o sacrifício. Hebreus 9, 22, Romanos 3, 25. Depois nós podemos ler algum texto aqui. Mas o que a cruz trouxe? O que o Calvário trouxe? Ele trouxe uma visão religiosa, irmão. O primeiro cenário que o Calvário traz para nós é uma visão religiosa. Então, no templo era oferecido sacrifício. Era oferecido sacrifício. A propiciação, a palavra, o sentido da palavra,
no sentido do dicionário comum, ela é ação ou ritual com que se procura agradar uma divindade, uma força sobrenatural ou da natureza, para conseguir seu perdão, seu favor ou sua boa vontade. Ou seja, a pessoa haveria de sacrificar algo para um ser maior para receber a sua bondade, para receber o seu perdão. Então, quando está falando sobre propiciação na Bíblia, é algo comum para eles, não somente no meio do povo de Deus, porque havia muita religião pagã. E vou dar um exemplo dentro de muitos. Então, o pessoal ia fazer uma viagem poderosa no mar, e aí eles acreditavam no Deus do mar, Netuno ou qualquer outro Deus. E o que eles faziam? Vai que no meio dessa viagem, Deus se ire, o Deus do mar, Deus minúsculo, se ire com a gente, ou faça alguma coisa, vai morrer no meio do mar. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma oferta para ele, para que ele se agrade de nós e a gente faça uma boa viagem. Era feito só para a chuva, era feito para o sol, era feito para a colheita, era feito para todas essas circunstâncias. Vamos apaziguar. Então, a propiciação, ela apazigua a ira do dedo de Deus, para o sentido de um propósito. Então, o cenário da propiciação, essa cerimônia religiosa, sacra, ritual, traz a ideia de santuário. Ela trouxe no Calvário que propiciar é aplacar, apaziguar, pacificar a ira de Deus. O próprio Deus em Jesus desvia a ira de Deus. Nós somos salvos, como nós falamos, Cristo alvo. O próprio Deus apresentou, propôs, que é da palavra propiciação, a Jesus Cristo como sacrifício propiciatório. O que aconteceu na cruz? Ia dar ruim, irmãos. Deus ia derramar ira sobre a humanidade. O próprio Deus propôs Cristo para ser sacrifício em nosso lugar, irmãos. Essa é a ideia do sacrifício do Antigo Testamento. Simbolicamente apontava para Cristo. Então, Deus, para ter um relacionamento com Deus, para você entrar na presença de Deus, eu não posso porque eu pequei. Então, precisa ter sangue, precisa ter morte, precisa ter sacrifício. Então, um animal na antiga aliança era sacrificado para que o sumo sacerdote pudesse ter acesso a Deus, pudesse entrar na presença de Deus. E o que Jesus fez? Assumiu, uma vez por todas, Hebreus vai falar isso. Porque jamais o sangue de animais poderia aplacar a ira de Deus. Mas uma vez por todas, a ira de Deus foi aplacada. Como? Simplesmente tirada? Não, derramada em Jesus. Cristo o alvo, e nós fomos salvos. Isso estava acontecendo naquele momento da cruz, a propiciação. Jesus foi propício para nós. Quando entra na teologia, irmãos, quando entra na parte acadêmica, isso aí dá pano para manga, irmãos. Porque não faz sentido. Como? O próprio Deus resolveu o problema. É aquilo que nós estamos falando. O súdito que tem que resolver o problema. Mas o próprio Deus se torna sacrifício, irmãos. Se não fosse evangelho, era loucura. Então o primeiro cenário que nós temos em mente da cruz é a propiciação. Ia resolver o problema. Jesus, ele assume o nosso lugar na substituição da cruz. Por quê? Porque o pecado causou a ira de Deus. Romanos 1,18 vai falar sobre isso. Como? Nós somos salvos da ira de Deus. Romanos 3,25, 1 João 4,10. Depois eu posto, os irmãos, porque a gente já estourou o nosso tempo. Aplicação. Se fomos libertos da ira de Deus, somos chamados a viver em paz com todos. Romanos 12,18 vai falar. Se depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Efésios 4, 26, 27, ele fala assim, irai-vos e não pequeis. Ou seja, se nós recebemos paz de Cristo, nós precisamos compartilhar dessa paz com nossos irmãos. Se Deus apaziguou a ira, irmãos, nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, como a palavra de Deus nos diz. Porque nós entendemos isso. Segundo cenário, por favor, queridos. Depois da propiciação, aconteceu, não é ordem, mas aconteceu tudo ao mesmo tempo lá, aconteceu a redenção. O que é a redenção? Transação comercial, mercado, normalmente utilizado como comércio de escravo. Redenção, redimir, é adquirir por compra ou comprar de volta, quer por uma transação comercial, quer por um resgate, normalmente utilizada numa transição de um escravo. Se refere a um processo que envolve a liberação através do pagamento do preço de um resgate. A imagem redentora se encontra em nosso estado deplorável, no cativeiro, no pecado, que tornou necessário um ato de ação divina. A redenção centraliza-se na situação dos pecadores, da qual foram resgatados pela cruz.
Ou seja, aqui é um filme, né? Não lembro o nome desse filme, no qual havia o comércio de escravo, 12 anos de escravidão. Na cruz, o que estava acontecendo, irmãos? A palavra de Deus vai falar que nós éramos escravos do pecado, irmãos. E para nós sermos libertos, um Senhor, Ele teria que nos comprar do outro Senhor, irmãos. Para nós é difícil, porque nós não vivemos um regime de escravidão, né? Mas aquele que já assistiu o filme, você pode entender pelo menos o mais básico possível. Mas sabe o que acontece? Você era escravo do pecado, irmão. Sabe qual que é a figura mais fácil para a gente entender? Que é a tipificação disso, da cruz? É o povo escravizado no Egito. Estava apontando para o que ia acontecer. Nós estávamos como povo do Egito, como povo no Egito, sendo escravo do Egito. E a libertação do Egito, ela tipificou a libertação do pecado que aconteceria no Calvário, irmãos. Então nós passamos a entender, irmãos, que nós somos comprados pelo Senhor. Aí Pedro vai falar, não é por ouro, por prata ou por coisa perecível, mas vocês foram comprados pelo próprio sangue de Cristo. Sabe o que isso entende, irmãos? Que nós simplesmente trocamos de Senhor. Outrora o Senhor nosso era o pecado, agora o nosso Senhor é o nosso Deus. A nossa liberdade, ela não é para fazer aquilo que nós queremos, mas é para nos reposicionar naquilo que nós devemos ser e fazer. Nós somos libertos para servir um outro Senhor. Nós somos escravos de Cristo. A palavra do Senhor vai nos ensinar sobre a lei do Antigo Testamento, sobre o escravo da lei da orelha furada. Não sei se todo mundo já ouviu. Que era o escravo que, durante um certo período, se não me engano, 7 anos, eu não lembro se é 7, durante um período, ele era liberto pelo seu senhor. Mas se aquele escravo, ele viu tanto benefício no seu senhor, que ele ia falar, não, eu não quero ir embora desse senhor. Ele tinha que ir no umbral da porta e furar a sua orelha. E ele tinha a sua orelha furada. E aí todo mundo, ao ver aquele homem, ele falava assim, ele teve a oportunidade de ser livre, mas ele escolheu, o Senhor dele é tão bom, é tão maravilhoso, é tão poderoso, que ele escolheu permanecer com o seu Senhor. Nós somos chamados para ser escravo da orelha furada, irmãos. A nossa liberdade é para se posicionar diante do Cristo e entregar a nossa vida a Ele. Por quê? Porque Deus precisa, porque um Deus quer tudo isso, porque Ele sabe que nós sem Ele não está perdido, irmão. Sabe aquele passarinho que fica preso durante um monte de tempo, e aí você solta na gaiola, ele morre? Ou aquele cachorro que vai para a rua já, e, né, porque ficou tanto tempo preso. É que nem a gente, irmão. Se a gente sair por nossa própria vontade, pela nossa força, vai estar perdido, irmão. Mas no ato da cruz está acontecendo esse comércio, irmão. Então durante a cruz, durante Jesus, está acontecendo um comércio. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos sendo comprados, irmãos, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sendo vertido. A morte de Jesus está pagando o meu preço e o seu preço sobre o pecado. Por quê? Porque o pecado nos tornou escravos. Isso vai falar em João 8,34 e Romanos 6,20. Como? Comprados pelo sangue de Cristo. Nós falamos aqui 1 Pedro 1,18, 1 Coríntios 6,20, Atos 20, 28. Nós somos libertos do poder do pecado e agora nós podemos servir a Deus de forma agradável. Aplicação: trocamos de Senhor. Antes éramos escravos do pecado, agora comprados pelo sangue de Cristo. Somos escravos de Deus e somos chamados para servir os nossos irmãos. Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe qual é o serviço do escravo de Cristo? Amar os seus irmãos. Da medida que você foi amado pelo Senhor. Ah, mas ele não me ama. Um novo mandamento vos dou, que você ame uns aos outros, não pela troca, por aquilo que você foi amado por eles, mas da maneira que eu amei vocês. Sacrifício, entrega. Uns aos outros tem 365 vezes na Bíblia. Orai uns pelos outros, cuidar uns dos outros, visitar uns aos outros, um para cada dia do ano. Se você não acredita, depois você conta na Bíblia. 365 vezes ou mais, uns aos outros na Bíblia. Nós somos salvos da escravidão para ser livres, para servirmos os nossos irmãos, para amarmos a Deus e servirmos uns aos outros. Próximo cenário, para a gente... Depois, propiciação, redenção, justificação. Agora a gente vai para um cenário de um tribunal. Dá para ver, irmão, mais ou menos? Agora nós entramos num tribunal de justiça,
onde estamos diante do reto e justo juiz, meu Deus. A justificação é o ato pelo qual Deus declara justo uma pessoa que coloca a sua fé em Jesus Cristo, o seu substituto. Ou seja, nós íamos ser condenados, irmãos. Jesus assume o nosso lugar. O juiz não poderia era apenas um jeito de Deus, ele ser amor, mas ele também ser justiça. Se Deus simplesmente tornasse impune os nossos pecados e falar, beleza, perdoa, dá um jeitinho brasileiro aí, vai embora, ele seria injusto, e ele seria conforme ele ia contra a sua própria palavra. A justiça de Deus, ela vai mostrar que Jesus, ele amou e ele foi justo. Como? Nos amando, nos libertando e condenando Jesus. A lei de Deus demonstra a sua santidade. E ela intensificou o pecado e nos apontou para a condenação. Então, toda a lei de Deus, ela mostra isso. Deus apresenta a sua justiça e santidade, que deve ser satisfeita. Na cruz, a justiça e a santidade de Deus, ela foi satisfeita, irmão. Condenando o pecado. E Jesus nos substituiu, porque nenhum de nós seria capaz de satisfazer a Deus. Para isso, ele se tornou o alvo da ira de Deus. Ele foi examinado na cruz, como o cordeiro era examinado. E no paradoxo, ele foi encontrado digno e se tornou culpado. O que isso quer dizer? Traduz, pastor Cris. Na lei do Antigo Testamento, quando era para oferecer um cordeiro, o sacerdote ele pegava esse cordeiro, irmãos. Se liga nessa palavra. Ele pegava o cordeiro. Ele não podia simplesmente sacrificar o cordeiro. Ele tinha que fazer o quê? Examinar se aquele cordeiro era digno. Com todas as prescrições que havia na lei. Macho de 1 ano, sem defeito. E o que o sacerdote fazia? Não analisava quem estava sacrificando, o que oferecia sacrifício. Ele analisava o sacrifício. Ele olhava lá assim, ó. É digno. Sabe o que acontecia? Morte. Olha que estranho. Olha o paradoxo. Então Jesus, ele foi analisado naquela cruz. E ele foi encontrado digno, irmãos. E no mesmo momento em que ele foi encontrado digno, ele se tornou culpado para nos libertar daquela cruz, irmãos. Não dá para nós sermos cristãos nominais, irmãos. Viver uma vida cristã de qualquer jeito. Que amor é esse? A obra da justificação e substituição. Eu agora sou tão amado por Deus, como se tivesse vivido a vida de Cristo, que Cristo viveu. Somos absolvidos, porque Cristo foi condenado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Romanos 5, 18 e 19 também fala sobre isso. Como nós somos livres da consequência do pecado? Romanos 8, 3 e 5 vai falar sobre isso. Porque agora, Romanos 8 fala, não há mais condenação, porque ele já foi condenado. E todo aquele que nele está, tem a sua dívida paga. Agora não há mais condenação. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado que nós cometemos, estamos cometendo e ainda vamos cometer, não pode mais nos condenar, irmão. Sabe por quê? Porque ele já foi condenado em nosso lugar, irmãos. E o que nós precisamos fazer? Se entregar, irmãos. A esse amor, a essa relação. Aplicação. Se nós não fomos julgados, então Jesus vai falar em Mateus 7, então não julguem para não ser julgados. E aí eu escrevi, o papel da igreja, ela não é o papel de juiz. Muitas vezes nós temos o papel de juiz. E nós queremos julgar a vida das pessoas. Mas o papel da igreja é de se tornar justiça. E não juiz. Juiz é o Senhor. Como nós fazemos? Não julgamos um ao outro. E a última, para nós adorarmos ao Senhor e para nós orarmos. O último cenário. Então nós falamos sobre propiciação, redenção, tudo que aconteceu na cruz, justificação e agora reconciliação, irmãos. Nós somos adotados. Agora nós vamos para um cenário da casa, do lar, entre pai e a família. Olha que poderoso. Deus é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso juiz, aquele que nos comprou, aquele que nos remiu, aquele que foi sacrifício em nosso lugar. Mas sabe o que é poderoso? Ele é o nosso papai, irmão. O propósito eterno de Deus é uma família para si, é habitar no meio dessa família. Reconciliar é restaurar um relacionamento e renovar uma amizade. Pressupõe um relacionamento original, que tendo sido quebrado uma vez, foi recuperado por Cristo. Sabe aquilo que aconteceu no Éden? Jesus veio resolver esse problema, irmãos, para nós termos relacionamento com Ele, como Adão e Eva tinham na viração do dia.
Enquanto a justificação é a nossa posição legal na presença do juiz, no tribunal, na reconciliação, é o nosso relacionamento pessoal com o nosso Pai dentro do lar. Assim, a reconciliação, paz com Deus, adoção em sua família e acesso à sua presença, todos dão testemunho do mesmo relacionamento novo a quem Deus nos trouxe. Na substituição na cruz, por que o pecado fez separação entre nós e Deus? Gênesis, Isaías 59, Romanos vai falar que nós éramos inimigos de Deus. O pecado trouxe isso, mas o que aconteceu? Nesse atrito que Jesus teve com Deus, Ele assumiu os nossos pecados. Ele nos aproximou de Deus e da família de Deus. Efésios 2, como nós lemos sobre a igreja. Hoje nós somos o templo, hoje nós somos o corpo, hoje nós somos a morada do Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos reconciliou. E como nós devemos aplicar isso? O povo da cruz é o povo da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18, 19. O pessoal do louvor pode subir, por favor. O povo da cruz é o povo da reconciliação. A Bíblia ela vai falar sobre um ministério da igreja. Qual o ministério? O ministério da reconciliação. Sabe qual é o ministério que você faz parte, irmão? Eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei. Você foi chamado para fazer parte de um ministério, o ministério da reconciliação. Em Cristo nós somos reconciliados com Deus, o Pai. Nós somos reconciliados com os irmãos. Nós somos parte de uma família. E qual que é o nosso papel? Reconciliar todas as coisas. O que depender de nós, ter paz com todos. Precisamos responder duas perguntas de Gênesis. As duas perguntas que entram quando entra o pecado na humanidade. A primeira pergunta, Deus pergunta: Adão, onde você está? Porque Adão já não estava mais nele. Quebra do relacionamento com Deus. A segunda pergunta, Deus pergunta para Caim: Caim, onde está o seu irmão? A resposta daqueles que reconhecem a cruz de Cristo devem responder essa pergunta: onde Deus está? Onde você está? Onde está o seu irmão? John Stott ele fala uma palavra assim, eu termino para a gente orar. Quanto mais as pessoas entendem a glória da substituição divina, tanto mais fácil será para elas confiarem no substituto. Quanto mais as pessoas entenderem a glorificação da substituição divina, tanto mais fácil será para elas confiarem no substituto. Ou seja, simplesmente Jesus na cruz, quando a gente ensina para as nossas crianças, é muito pouco, irmãos. Muitas coisas aconteceram, como nós falamos, muitos cenários. Nós somos justificados, regenerados, adotados, tudo isso porque Jesus assumiu o nosso lugar. A cruz do Cristo, ela nos afeta a esse entendimento. Agora, compreendendo tudo isso, eu vou viver uma vida da mesma forma? Eu vou fazer as coisas de qualquer jeito? Eu vou ser um crente nominal? Não. O que eu faço? Eu me entrego para que esse Espírito Santo ele nos mova e nos leva sempre a ser atraídos pela cruz de Cristo.